Fala galera, mais uma vez aqui, eu Alexandre Magalhães na resenha com Magalhães para falar dos times do Rio de Janeiro nos campeonatos que estão em curso. Sul-Americana, Copa do Brasil, Brasileirão e Libertadores. Estamos no meio da semana e essa semana temos Libertadores e Sul-Americana. Libertadores, temos aí o Botafogo jogando contra o Grêmio. Pela Sul-Americana temos dois cariocas, o Flamengo que joga contra a Chapecoense e o Tricolor, e é do Fluminense que vamos falar agora, que joga pela Sul-Americana contra a LDU. A LDU de velhos carnavais, a grande LDU, que hoje não é uma grande LDU. Vem passando por um problema grave lá no Campeonato Equatoriano, está perto da zona do rebaixamento no Campeonato do Equador. O técnico já falou que a Sul-Americana não é prioridade, porque a prioridade é não cair no Campeonato Equatoriano. Então, de repente, ele pode vir aqui ao Rio para jogar contra o Fluminense com um time meio mexido para poupar, porque no final de semana a LDU tem um jogo importante pelo Campeonato Equatoriano. E mais importante para eles é lá do que a Sul-Americana. Se conseguir um resultado que satisfaça eles aqui, legal. Porém, se perder também, não estão fazendo muita questão. Apesar de toda a história da LDU nos campeonatos Libertadores e Sul-Americana, nesse ano eles não estão esquentando muito para isso, por causa da situação da LDU no Campeonato Equatoriano. Então o Fluminense pode se aproveitar disso. O problema é que o Fluminense consegue se enrolar nas próprias pernas e não está vivendo um bom momento. O Fluminense não vem jogando bem há algum tempo. O jogo contra o Vasco pelo Campeonato Brasileiro foi horroroso, na qual o Fluminense perdeu. Foi horroroso. No último jogo do Fluminense contra o Vitória fora de casa, ele empatou, sabe lá Deus como. Conseguiu empatar o jogo em 1-1, depois virou em 2-1 num pênalti bobo que o jogador do Vitória fez e no finalzinho cedeu o empate de Vitória. Só que antes disso, o Fluminense podia ter tomado uns 3 ou 4 gols e o Vitória ter ganho de 3 ou 4-1 ou 4-2, como seja. E o Fluminense não jogou bem. Aquele ataque, o Wellington e Dourado ainda não se entrosaram. Ele ainda não conseguiu encontrar o tempo um do outro. O Dourado jogava muito bem com o Richard. Dourado continuou fazendo gol, sendo importante, mas aquela química que tinha no ataque ali quando era o Richarlison não tem mais. O Scarpa vem de altos e baixos, de vez em quando muito baixo. O último jogo contra o Vitória, o Scarpa foi horroroso, não apareceu, não tocou na bola, ninguém sabe aonde ele estava, parece que nem entrou em campo. Então, tem que se saber o que o Abel vai fazer. Acredito eu que o Abel vai querer dar sequência para esses jogadores, para eles se entrosarem. Ele não vai fazer experiência de botar time misto. O Fluminense só está no Campeonato Brasileiro e na Sul-Americana. Tem um jogo importante de casa que depois ele vai decidir fora. Então o Fluminense tem que ir com o que ele tem de melhor nessa primeira partida contra a LDU. E o que ele tem de melhor é os jogadores que estavam lá contra o Vitória. Não tem muito mais diferença. O que ele pode fazer ali, de repente, é colocar o Sornosa, ele colocou ali Orejuela, pode ter ali a volta, ele botou ali Orejuela, o Scarpa, o Calazans está fora, vai ficar um tempo fora. Botar ali o Douglas. Apesar do Douglas ter corrido muito, mas no jogo contra o Vitória o Douglas não apareceu. Então ele tem ali meio de campo o Orejuela, ele tem o Wendel, ele tem o Douglas, ele tem o Scarpa. Ele pode fazer o meio de campo ali com esses 4, com o Wellington de um lado e o Dourado da frente, de repente tirar o Wellington, mas não acredito que ele tire o Wellington, ou colocar o Scarpa por dentro e um outro jogador pelo lado direito ali, fazendo aquele lado direito, de repente até o Wendel fazendo mais aquele lado direito, e ele colocando o Douglas e o Orejuela
pelo meio de campo fazendo os dois volantes, o Scarpa mais centrado e o Wendel de repente mais aberto ali pelo lado direito. É isso que ele tem na mão. São essas as peças que o Abel tem na mão. Como ele vai utilizar, a gente não sabe. Mas eu, particularmente, não acredito que ele vai poupar. Acredito que ele tem que dar entrosamento, porque o time não vem jogando bem. Não vem jogando bem. O time do Fluminense é o que mais empatou no Campeonato Brasileiro. Esses desempates podem custar caro no final do campeonato. Então ele tem que dar entrosamento. Molecada é nova, tem que correr, o elenco não é muito grande. Então é hora do vamos ver. A LDU não está com timaço, está quase na parte de baixo do campeonato equatoriano, só tem 2 times abaixo da LDU lá. Então, até um está a 6 pontos, o outro está a 8. Na próxima rodada ele não tem a menor chance de chegar na zona de rebaixamento se perder, mas mesmo assim está na parte de baixo. Para a LDU, famosa LDU, está quase na rabeira do campeonato equatoriano, é um problema. Não quer dizer que o time não é muito forte ou está passando por um problema muito grave. E o Fluminense pode se aproveitar disso e fazer uma grande partida. Até porque se o Fluminense passar da LDU, podemos ter um clássico na Sul-Americana. Fla-Flu na próxima fase da Sul-Americana. Mas para isso, o Fluminense tem que voltar a jogar bem, se enrolar menos e voltar o ânimo, porque parece que alguns jogadores do Fluminense estão sem ânimo, estão sem saco, nada está funcionando, alguma coisa, alguma peça ali está desencaixada, de repente botar o Scarpa um pouquinho no banco, começar com o Sornoso um pouquinho, no segundo tempo ele coloca o Scarpa para dar um choque no Scarpa, que o Scarpa está muito sumido. Ou seja, ele tem que fazer alguma coisa para o time vibrar mais. Corre, lógico que corre, mas ele tem que vibrar mais. O Fluminense tem que vibrar mais e querer acertar. Isso eles têm muita vontade. Eles têm muita vontade de querer acertar. Porém, de vez em quando as coisas não funcionam do jeito que a gente quer. Mas é uma boa oportunidade para os jogadores, para o Abel e para o Fluminense. Até porque se passar de fase, a Sul-Americana está dando um din-din maneiro. Não se pode dispensar nessa época de vacas magras, está dando um din-din. E o Fluminense joga em casa, então tem que fazer o resultado aqui para ir mais aliviado para jogar lá no Equador. Meus amigos tricolores, Vasconcelos, Lima, Pimenta, tamo junto, vou torcer por Flusão na quinta-feira contra a LDU. Mas o Fluminense tem que jogar, porque se não jogar, aí, meu filho, aí fica complicado. A molecada não vai conseguir segurar a onda, não tem, o time do Fluminense não tem tanta peça assim, as peças que são, também não são muito qualificadas, que são qualificadas são muito novas, os garotos são muito novos, acabam sentindo um pouquinho, mas levo fé no Fluminense, dele fazer uma boa partida, espero, principalmente porque a LDU não vive um bom momento. Então, a LDU vai jogar fechadinha lá atrás, esperando o contra-ataque. E como o técnico já falou que a Sul-Americana não é prioridade, os jogadores vêm sem obrigação para o Rio. A LDU vem sem obrigação, porque se perder, nem os torcedores estão esquentando muito, os torcedores estão preocupados com o campeonato deles. Então eles vão vir sem obrigação. E isso é perigoso para o Fluminense, que eles vão ficar menos tensos. E isso pode ser um perigo para o Fluminense. Mas o Fluminense tem que aproveitar esse mau momento da LDU e fazer um grande resultado em casa para chegar lá, brigar só por um empatezinho ou até de repente uma derrota, mas ganhar no saldo de gols. Meus amigos, essa foi a do Tricolor na Sul-Americana. Após o jogo, eu tô aqui falando sobre o resultado. Então, curtam, compartilhem, inscreva-se no canal Resenha com Magalhães. Tamo junto, um abraço, fui!